puderem, abrindo a Bíblia de vocês, Evangelho de João, capítulo 6, a gente vai ler do verso 1 até o verso 15, o texto hoje, a multiplicação dos pães e peixes. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus, ficando sabendo que estava para vir com a intenção de fazê-lo rei, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. Oremos. Pai bendito, Senhor, nessa manhã nós oramos ao Senhor pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Pai, que nessa manhã a Tua palavra ela seja exposta com fidelidade e que ela possa, Pai, encontrar nos nossos corações terras férteis e venha frutificar, Pai. Senhor, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor deseja comunicar ao seu povo, mas antes possa cooperar na obra que o Senhor está realizando, Pai. Que apesar de mim, o Senhor fale através de mim, Pai, para a glória do Teu nome. Assim, nós te pedimos nessa manhã, fale conosco, Pai. Nós queremos te ouvir, no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Só um pedido. Alex, abaixa um pouquinho que está quase dando microfonia. Isso, obrigado. Se eu perguntasse para você nessa manhã, qual a sua maior necessidade, o que você me responderia? Qual seria a resposta que você me daria para essa pergunta? Alguns, talvez, responderiam: a minha maior necessidade é comida, Everton. Não tenho o que comer, eu preciso de algo para comer. Alguns outros diriam: não, é vestir, eu preciso de algo para me vestir. Talvez alguém um pouco mais abastado diria: não, minha necessidade talvez é de atenção e de carinho, de um ombro amigo para poder desabafar às vezes. Talvez a minha necessidade, talvez seja só de um emprego mesmo, talvez se eu tivesse um emprego as coisas estariam melhor e aí minha vida estaria mais tranquila. Fato é que todos nós temos necessidades, algumas mais básicas, outras um pouco mais sofisticadas, complexas. E o que importa mesmo, diante das nossas necessidades, é como nós reagimos a ela. Porque as necessidades, elas mostram onde está o nosso coração, aonde está a confiança do nosso coração. Veja, nós estamos no período da quaresma, e a quaresma ela remete,
ao tempo em que Jesus esteve no deserto, os 40 dias que Jesus esteve no deserto. E é interessante você pensar nisso, porque em Lucas e em Mateus, quando você lê a narrativa da tentação de Jesus no deserto, o texto diz que ele passou 40 dias em jejum, e aí ele teve fome. E quando ele tem fome, é que Satanás aparece para tentá-lo. E aí é interessante, né, que a primeira tentação que Jesus sofre é em cima de sua necessidade. Satanás aparece para ele e fala assim, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então, nós sabemos todo o relato lá e como Jesus reage a essa tentação. Pois bem, no texto de hoje, nós veremos como Jesus lida com as nossas necessidades. Nós veremos que Jesus se compadece dos necessitados, nos chama a participar daquilo que Ele está fazendo, mas o grande objetivo de Jesus não é responder essas necessidades materiais e físicas que nós temos aqui. Jesus tem uma outra necessidade que Ele quer saciar em nossas vidas e que só Ele pode saciá-la. Então é isso que veremos nesse texto, a fim de que, refletindo sobre a nossa caminhada aqui nesse mundo, possamos perseverar em fé no Senhor Jesus. Amém? Então, como eu disse, o primeiro ponto é que Jesus se compadece da nossa necessidade. E onde está evidente isso no texto que a gente leu? Bom, dos versos 1 a 5. Primeiro, observemos lá o versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. O que acontece? O ministério de Jesus na Galileia, ele começou a ficar conhecido. Jesus andou curando enfermos, fazendo alguns milagres lá no meio deles, e Jesus começou a ficar popular lá. Então, ele passa muito tempo curando, anunciando o evangelho, e aí, de repente, quando você compara a narrativa, né, desse milagre com todos os outros evangelhos, e aqui está um detalhe, esse é o único milagre que é narrado em todos os evangelhos. Então, todos os 4 evangelhos narram esse milagre, então não é qualquer coisa. Nós estamos diante de algo que é importante para a narrativa bíblica. Estamos diante de algo que é significativo, então nós precisamos olhar com atenção. Assim como o povo estava dando atenção ao Senhor Jesus. E quando você compara a narrativa dos outros evangelhos, você vê que Jesus, ele está procurando um lugar de descanso, porque ele já está ali há muito tempo executando milagres. Os seus discípulos, eles acabaram de voltar de uma viagem que ele tinha enviado eles. E não só isso, João Batista tinha morrido. Então, tudo indica que Jesus estava procurando um lugar de sossego para ter um tempo ali com seus discípulos. Então, ele resolve atravessar o mar, como te dissesse, né? Eu estou aqui, tem um monte de gente me cercando, deixa eu ir para um outro lugar, mais tranquilo, para eu poder ter um tempo com os meus discípulos. E é interessante que João faz uma observação, né? O mar da Galileia, que é o de Tiberíades. João faz essa observação de falar que é o de Tiberíades, porque muito provavelmente no ano 22 depois de Cristo, Herodes funda uma cidade à beira desse mar, que tinha o nome de Tiberíades. Então era muito provável que um leitor que não fosse da região, ao ouvir Mar da Galileia, não saberia do que se trata. Mas quando João fala assim, é Mar de Tiberíades, ele está localizando aqueles que não são da região onde então aconteceu aquele fato. Então João está deixando claro onde aquilo aconteceu, onde esses acontecimentos se deram. Então, a gente vê no verso 2, que uma grande multidão seguia porque tinham visto os sinais e feitos que ele fazia na cura dos enfermos. É engraçado que quando você lê o relato dos outros evangelhos, Jesus entra no barco e vai para o mar, e aí as pessoas contornam aquele mar a pé. Porque, veja, a Bíblia fala mar, gente, então às vezes a gente tem ideia de algo assim, né, quilômetros gigantescos de extensão, mas aqui seria mais ou menos algo de uns 20 quilômetros de extensão, então dava para ir a pé, seguindo o trajeto de Jesus. Na verdade, o que tudo indica, quem foi a pé chegou antes de Jesus, porque aí no mar você está sujeito a correnteza e várias outras coisas. Então o povo seguiu a pé o caminho de Jesus, e quando Jesus chega lá, o que acontece?
tem um povo lá, já esperando ele, uma grande multidão. E aí, é interessante pensar no verso 3, que diz que quando Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, né, dando a entender que ele estava querendo descansar, ele então ergue os olhos no verso 5, olha, e vê a multidão. Só que antes de falar desse detalhe, tem algo interessante. No verso 4, João faz questão de dizer que a Páscoa estava próxima. Por que que João está querendo chamar nossa atenção para esse detalhe? É por causa do conteúdo do que está para acontecer logo em seguida. No verso 15, a gente leu que o povo queria fazer Jesus rei à força. E o que a Páscoa significa para um judeu, gente? Ela é a celebração da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Então, a expectativa daquele povo, de quando o Messias viria e libertaria eles da opressão de Roma, estava alta. Então, João não está dando uma informação à toa. Ele está querendo montar todo o cenário para o milagre que Jesus está para realizar. E não só isso. Quando você lê todo o restante do capítulo 6, você vê que o objetivo de Jesus com esse milagre é anunciar ao povo de que ele é o pão da vida. E veja, na celebração da Páscoa, há 2 alimentos. Na verdade, há outros, mas 2 em destaque. O primeiro é o cordeiro, mas o segundo era o pão sem fermento, que você partia, e que Jesus, por exemplo, institui como a ceia do Senhor. Então, João, ele está dizendo o seguinte, olha, o que está para acontecer aqui é algo muito importante e que diz respeito à expectativa do povo. O povo tinha expectativa de ser liberto da opressão de Roma, e Jesus tem algo a comunicar a respeito dessa expectativa que eles tinham. Então, nós vimos que no verso 5 diz que Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? E aí aqui é interessante, porque João, ele é muito objetivo na sua narrativa e diz, olha, vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus faz uma pergunta a Filipe. Mas nos outros evangelhos, Mateus, verso 14, por exemplo, e também em Marcos, você vai ver que a narrativa diz que, vendo a multidão, Jesus se compadeceu. Jesus se compadeceu. E Marcos vai dizer que Jesus ensinava a eles muitas coisas. E Mateus vai dizer que Jesus curava os enfermos. Então nós temos Jesus aqui, vendo uma multidão se aproximando dele, e aí quando essa multidão chega, o que ele pensa? Ele se compadece dela. Então ele começa a ensinar e a curar. E aí, tem algo muito interessante para nós. Por quê? Toda essa narrativa mostra como Jesus está ali frequentemente trabalhando. E aí, quando ele aparentemente demonstra querer um tempo de descanso com os seus discípulos, diante de um povo que tinha expectativas a respeito dele, ele se compadece e abre mão do seu descanso para então ensinar e curar essas pessoas. Isso nos mostra que Jesus ele está preocupado, meus irmãos, com o nosso bem-estar. O mesmo Jesus que naquele dia, olhando para a multidão, se compadeceu dela e parou, mudou seus planos a fim de ensiná-los e curá-los, é o mesmo Jesus hoje, que olha para mim, para você, e vê a sua necessidade, vê aquilo que eu e você precisamos.
Mesmo que a gente vai ver mais para frente, que as nossas expectativas a respeito de ter as necessidades supridas estejam talvez equivocadas, Jesus ainda assim enxerga as nossas necessidades e se compadece de nós. Jesus se preocupa com o nosso bem-estar. Não à toa, Mateus capítulo 6, versos 25 ao 34, eu vou ler para vocês, você não precisa abrir sua Bíblia. Ele diz o seguinte: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então veja, Jesus dá uma orientação ali de buscar o reino dele e a sua justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas são acrescentadas? Tudo que é necessário para a manutenção da nossa vida, a fim de que possamos nos dedicar ao que importa, conhecer o reino dele, buscar o reino dele. Então Jesus se importa sim, Deus se importa sim com a minha e com a sua necessidade, e Ele prometeu cuidar dela. Aquela necessidade básica, aquilo que é necessário para nosso desenvolvimento como seres humanos, Jesus promete cuidar disso. Ah, mas Everton, tem momentos em que falta comida na minha casa. E às vezes, talvez, essa não é a realidade sua, mas é a realidade de outras pessoas, e você sabe que falta comida para outras pessoas. Verdade, meus irmãos. E eu não sei por que falta comida na verdade, a gente tem algumas evidências nas Escrituras. Primeiro é a ruindade e a maldade humana, que usufrui dessa vida sem se importar com o outro. Então, a gente teria várias evidências a respeito disso. Mas vejam, em toda e qualquer circunstância, a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus, Ele usa dessas circunstâncias para que a imagem do Filho dele seja forjada em nós. Duvida? Lê lá Romanos 8, 28 ao 30. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Que bem é esse? Ser feito à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus. Então, por isso, às vezes, mesmo se importando com as nossas necessidades, mesmo querendo o nosso bem-estar, Ele vai nos privar de algumas coisas, para nos forjar, para fazer que nós sejamos mais parecidos com o seu Filho Jesus. E veja, se não parece que Jesus está preocupado com que os seus discípulos entendam o que Ele vai fazer e participem daquilo que Ele vai fazer. Porque aqui em João, no verso 5, Ele pergunta a Filipe, né, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Já nos outros evangelhos, há uma evidência de que os discípulos tomam iniciativa. Senhor, beleza, legal, o Senhor está curando, ensinando aí, mas está ficando tarde. Essa multidão ela tem que comer. Eles têm que voltar para casa, ou procurar um lugar onde eles possam se abrigar e ali suprir as suas necessidades. E aí Jesus fala, não, deem vocês a eles o que comer.
nos outros evangelhos. Aqui em João, João mostra que Jesus é específico em direcionar a pergunta a alguma pessoa ali, dentre os discípulos. E ele pergunta para Filipe: aonde compraremos pão para lhes dar de comer? Veja, Jesus quer que nós participemos daquilo que ele está fazendo. Jesus quer que participemos também de suprir a necessidade do outro. Ele está ali fazendo um exercício com os seus discípulos de se importarem com a multidão, mas também testar a fé deles, aonde está a fé deles, e se eles têm compreendido quem Jesus é e aquilo que ele pode fazer. Então veja, ao serem chamados para participar daquilo que Jesus estava prestes a fazer, Jesus estava testando os seus discípulos. E João deixa isso claro no verso 6, que ele perguntou a Filipe, não porque Filipe tinha os recursos ou sabia onde comprar as coisas, porque algumas pessoas pensam, né, Filipe era de Betsaida, então ele conhecia a região, ele sabia onde está o shopping, onde está a padaria do João, onde está o supermercado do Zé. Mas o objetivo de Jesus não é esse. O objetivo de Jesus é fazer com que os seus discípulos vejam uma necessidade, se compadeçam dessa necessidade, como ele se compadeceu, mas não só isso, entendam quem é o Deus a quem eles estão servindo. Ele está testando a fé dos seus discípulos. Lembra que eu iniciei o nosso sermão dizendo que a reação que nós damos às nossas necessidades mostra a nossa compreensão e aonde está o nosso coração? Nossa compreensão a respeito de Deus e aonde está o nosso coração? Pois bem, Jesus está testando os seus discípulos na necessidade do outro, para saber onde está o seu coração. Você está compreendendo quem eu sou e o que eu sou capaz de fazer? Então, depois Jesus, no verso 7, recebe a resposta de Filipe, né? Isso mostra como Filipe foi reprovado e nós muitas vezes somos reprovados nesses testes que Deus realiza conosco. Filipe diz: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um denário, meu irmão, era uma moeda daquele tempo que valia o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, o que Filipe está dizendo é o seguinte: mesmo se a gente tivesse trabalhado 200 dias direto, economizado tudo, gastado nada, ainda assim não seria suficiente para alimentar toda essa multidão. Ou melhor, para que eles tivessem pelo menos um pedacinho de pão para comer. É isso que Filipe está dizendo aqui para Jesus. E olha que interessante. No Evangelho de João, o primeiro milagre que Jesus faz é transformar água em vinho, numa festa onde o vinho havia acabado. E veja só, eles não conseguiram imaginar, Filipe não conseguiu imaginar que aquele mesmo Jesus que transformou água em vinho, poderia, de alguma forma, transformar alguma coisa ou fazer com que algum alimento surgisse e suprisse a necessidade daquelas pessoas. Mas veja, às vezes a gente olha o texto bíblico e fala assim: nossa, esse povo é muito estúpido, velho. Porque estão ali com Jesus. O texto está dizendo que Jesus estava curando os enfermos, fazendo os milagres ali na frente deles, e eles ainda assim não puderam crer que ele podia fazer algo extraordinário para resolver esse problema. Deixa eu te dizer, eu e você temos todas essas narrativas aqui na nossa mão. Ouvimos elas domingo após domingo. E diante dos problemas, e assim, às vezes bem menores do que os deles, nós esquecemos quem Deus é. E o que Ele é capaz de fazer. Somos incapazes de exercer a nossa fé. Mas somos muito bons em fazer cálculos, como Filipe fez. Então, nós não estamos em uma posição melhor do que as dos discípulos de Jesus. Às vezes tem faltado da nossa parte
uma compreensão clara de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer. E às vezes, mesmo sabendo, tem faltado exercer fé. A gente tem confiado muito na força do nosso braço. O texto continua, né? Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Parece que André, ele está um passo à frente de Filipe, né? E às vezes a gente olha para esse texto e muitas pessoas falam assim, não, olha lá, André demonstra uma certa fé, mesmo que insípida. Não, não, gente. Não me parece que é isso aqui no texto. O que parece é o seguinte, está um climão, Jesus chamou os discípulos na responsabilidade, ninguém sabe o que fazer, e o André, desesperado, lembra que tem um cara lá com 5 pães e 2 peixes e fala, ó, tem isso aqui, mas, assim, para mostrar, ó, Jesus, não vai ter como, a gente não tem condições. Isso aqui não dá para nada. E é interessante, né, porque todos nós já ouvimos, às vezes cantamos, né? Eu, então, na época que a música foi lançada, eu toquei essa música até perder de vista, né? Que a música lá, quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão, né? E a gente tem na cabeça de que era uma criança. Mas a palavra traduzida aqui como menino, não necessariamente uma criança. É um rapaz, um jovem, era alguém jovem. E é muito mais provável de que fosse alguém que estivesse próximo aos discípulos. Como se dissesse, estou vendo a conversa acontecendo ali, e chegasse para André e falar, André, assim, tem isso aqui, cara. Aí André fala, beleza, aqui ó Jesus, tem isso aqui ó. Entendeu? Mas o que isso vai dar? Não vai dar nada, não vai resolver nada. E é interessante, porque fala que ele tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O pão de cevada normalmente era um pão mais barato, de mais fácil acesso. Então, muitos comentaristas e teólogos vão dizer que era o pão dos pobres, né? Mas veja, não entenda como algo desqualificado, como um pão menos nutritivo. Não, é que era mais fácil acesso. É tipo a minha realidade aqui. Eu compro pão na padaria lá perto da escola onde eu deixo meu filho, do que na padaria aqui perto. Por quê? A diferença de preço é muito gritante, então eu vou comprar lá. Não é que o pão daqui é melhor do que lá. Compreendeu? É só porque é de melhor acesso, é mais fácil acesso. Porque ele é nutritivo, a ponto de que todos ficaram satisfeitos ao término do milagre. E os peixinhos, não entendam que fosse só peixinhos pequenos, é uma sardinha ou coisa do tipo assim. A palavra ali quer indicar um tipo de peixe em conserva. Talvez até uma pasta, uma espécie de patê, né? Quem gosta de patê aí, né? Como se fosse uma espécie de patê também, poderia ser, que era usado junto do pão, né, para se alimentar. Compreendeu? Então, ele fala, mas o que é isso para tanta gente, né? André entende que os recursos são escassos e não são suficientes para atender às necessidades. E normalmente a gente olha para a nossa vida e pensa assim, né? Os recursos são pequenos, são poucos e a demanda é muito grande e somos incapazes de atender essa demanda. Mas uma coisa que o texto deixa claro é que Jesus, ele usa dos recursos escassos para atender para além da necessidade, para suprir além da necessidade, para transbordar. Os recursos escassos dos discípulos são suficientes para Jesus fazer transbordar e suprir todas as necessidades. Veja só, verso 10 diz, né? Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Aí a gente entende agora a mente dos discípulos.
Porque até então o texto está falando, é uma multidão, uma multidão, uma multidão, aí Jesus de repente dá a ordem, ó, manda todo mundo sentar. E é engraçado, porque era provavelmente uma espécie de colina com relva, era primavera, você pode deduzir isso porque está falando que a Páscoa estava próxima, aí só fazer as contas, você acha lá, estação da primavera. Então o campo estava bom para se sentar. E aí na narrativa dos outros evangelhos diz que Jesus disse para os discípulos, olha, façam com que todos se assentem em grupos de 100 e de 50. Como se Jesus estivesse ali fazendo pequenos grupos familiares. Como se ele estivesse preparando todo mundo para celebrar uma espécie de banquete familiar. Tivesse ali uma janta, um almoço familiar. Então, olha, preparem o pessoal em grupos de 100 e de 50. E é interessante pensar nisso. Por quê? Porque aqueles discípulos que estavam hesitantes, eles ainda estão obedecendo a Jesus. Tá. Imagina a mente deles, né? Eu não sei o que ele está aprontando, mas vamos obedecer. Vamos fazer o que ele está pedindo. E eram 5.000 homens. Só que veja, naquela época era comum você contar os homens presentes em uma reunião, e principalmente pensando que eles fizeram uma peregrinação, era muito provável que eles levaram consigo suas famílias. Então estima-se que tinham ali reunidas de 10 a 20.000 pessoas. É muita gente. É um estádio de futebol aí, cheio, Independência, então você lotaria ele. É um estádio de futebol cheio de pessoas. Jesus fala, manda eles sentarem em grupos de 100, de 50. E os discípulos fazem isso. E veja, no verso 11 diz, então Jesus pegou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Cada um pegou a quantidade que queria. Tanto é que no final sobrou. Teve gente que pegou para mais do que era necessário para ele. Tanto que Jesus fala, ó, vão lá, passem com os cestos lá, recolhendo o que sobrou. Então, o milagre foi transbordante. Aqueles 5 pães e 2 peixes transbordaram, a ponto de atender mais do que a necessidade daquele povo. Muito mais. Todos pegaram tanto quanto queriam. E é interessante que Jesus, ele dá graças a Deus. Os outros evangelhos vai falar que ele abençoou os pães e os peixes. E aí o povo discute, Nossa, Jesus estava fazendo a oração que todo judeu faz ao comer um pão. Não, porque Jesus estava ali encenando o que ele iria fazer na noite da Páscoa. Mas a verdade é que todo e qualquer recurso, seja ele ou muito, nós devemos dar graças a Deus por ele. Porque é Deus quem preparou. Veja só a cena. Uma multidão seguindo Jesus, e Jesus procurando um lugar de descanso. O local que ele procurou e encontrou era um local que cabia 20.000 pessoas. E o local estava bom para se assentar, com relva. Ninguém ia ficar desconfortável. Mas os recursos, sim, os recursos eram escassos. Mas calma aí, o mesmo Deus que preparou o local para receber aquela multidão, é o Deus que preparou os recursos também, sejam eles muito ou pouco. E aí, quando então vemos Jesus multiplicar os pães e peixes, e todo mundo comer, e pegar o tanto que queria, meus irmãos, não tem como não pensar na generosidade do nosso Deus. Como Deus é generoso quando dá as coisas. Talvez você tenha dificuldade, tá bom, eu vou direto assim, eu poderia elencar um monte de coisa, mas eu vou direto naquela que é a maior demonstração de generosidade do nosso Deus e mostra como Ele é abundante em dar. É que olhando para o mundo e amando o mundo, Ele dá o seu Filho, seu bem mais precioso.
É esse o tamanho da generosidade do nosso Deus. Ele pega um monte de inimigo, um bando de gente que não queria ele, e dá o seu filho a fim de fazer deles filhos dele também. Então Jesus está reproduzindo o caráter do nosso Deus aqui, e mostrando como Ele é generoso ao se entregar e dar as suas bênçãos a nós. E sabe, eu poderia continuar explicando aqui e mostrar como os discípulos, ao recolherem os pedaços de pão, eles ainda enfatizam essa tamanha generosidade de Deus. Mas enquanto eu preparava esse sermão, fui lembrado de algo que me tocou profundamente. Hoje nós somos quantos membros mais ou menos, gente? 74, 80, quase 80, né? Olhar para essa igreja todos os dias, para mim é evidência da generosidade de Deus para conosco. Por quê? Porque lá no início eram só 8 amigos que queriam se reunir para ler a Bíblia e orar. E que são 8 jovens que, sem formação teológica, a maioria solteiro, para uma cidade que precisava ouvir o Evangelho. Todos os dias que eu subo nesse púlpito, eu me sinto inadequado, incapaz, com recursos escassos. Mas toda vez que eu abro a Bíblia para pregar a vocês, eu sou lembrado de quem é o meu Deus. Então, o que Jesus está querendo mostrar para os discípulos dele é o seguinte: olha, não importa a quantidade, o recurso que você tem. Importa quem te deu esse recurso e o que ele quer fazer com isso. E Jesus quer generosamente multiplicar os recursos. Generosamente multiplicar os recursos. Mas veja, eu tenho falado tanto aqui, porque o texto fala disso, e não tem por que ter dicotomia entre Jesus se importar e querer suprir nossas necessidades e as verdades espirituais que estão relacionadas a isso. Mas a maior necessidade que Jesus quer suprir, na minha e na sua vida e na vida das pessoas à nossa volta, não é a necessidade de pão e de alimento. Porque veja, no verso 14, diz que quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Há uma clara ligação aqui com Moisés. Lembra lá do texto de Deuteronômio 18, versos 15 ao 19, que Moisés profetiza que viria um profeta assim como ele e que o povo daria ouvido a ele? Pois bem, inicialmente eu falei sobre esse texto aqui em uns sermões para trás, que Moisés estava dizendo: olha, Deus não vai deixar vocês desamparados e vai trazer outro para liderar vocês imediatamente. E a gente tem a narrativa dizendo que Josué substitui ele nessa tarefa. E inicialmente esse texto era entendido assim, mas posteriormente ele foi entendido como uma profecia a respeito do Messias, que assim como Moisés lideraria o povo de Deus. E veja, João está falando, a Páscoa está próxima. Então o povo vê Jesus multiplicando o pão, eles já associam imediatamente com a libertação do povo de Israel do Egito. E o que aconteceu com o povo enquanto eles peregrinavam do Egito até a terra prometida? Deus deu ao povo o maná. Tanto é
que na continuação do capítulo 6, e eu queria que vocês lessem comigo, no verso 30, Jesus está conversando com a multidão aí, alguns dias depois, algum tempo depois, e veja, diz assim o verso 30, então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O povo estava preocupado com as suas necessidades momentâneas e terrenas, tanto que queriam fazer de Jesus um rei, à força. Jesus não pediu, mas eles não, temos que aproveitar a oportunidade. Ele cura os enfermos, ele alimenta a multidão, então agora é pegar nas armas, e lutar contra Roma. Mas Jesus, ele está dizendo o seguinte, não, vocês estão confundindo. Atender às suas necessidades aqui e agora, não deveria fazer você olhar para essa vida terrena e querer ela como ela está. Achar que o que importa é pão e comida. Não, vocês estão errando. Vocês deveriam ver os sinais que eu estou dando e crerem em mim e comerem de mim. Porque eu sou o pão da vida. Quando vocês estão pensando em manter a vida terrena e passageira de vocês, eu estou preocupado em dar a vocês a vida eterna. Jesus suprindo as necessidades momentâneas desse mundo, não é para a gente fixar os olhos nesse mundo e querer que as coisas vão bem para nós. Jesus suprindo as nossas necessidades momentâneas nesse mundo, deveria fazer a gente almejar a vida eterna. Novos céus e nova terra. Sabe por quê? Porque a verdadeira fome e necessidade que eu e você temos é a fome e necessidade de Deus. Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, ao trabalhar a antropologia do homem, do ser humano, ele querendo responder a pergunta, o que é o ser humano? Uma das respostas que ele vai encontrar nas Escrituras é que o homem é desejo, fome, vontade. Ele vai dizer que uma das palavras que são usadas para descrever alma é garganta. Como se dissesse, nós temos fome. O ser humano, por natureza, é um ser de fome, é um ser de desejo. E aí, você lembra, eu comecei perguntando, qual é a sua necessidade hoje? Muito provavelmente, passou na cabeça de todo mundo, algum desejo que você tem. Algum desejo, alguma expectativa de boa vida, que você carrega no seu coração. E isso, você tem nutrido dentro de você, e isso tem tomado o lugar de Deus no seu coração. Ah, Everton, como assim? Vamos pensar. Sabe aquele desejo doido de encontrar alguém para casar, e se você não casar, sua vida não vai estar completa? Fome de Deus. Só que ao invés de você direcionar ela para Deus, você direcionou para um ídolo terreno. A vida aqui, passageira. Sabe aquele desejo doido por sucesso? Fazer prosperar no seu negócio?
e bombar, viralizar na internet. Ídolo. Fome. Fome de Deus. Porque todo esse desejo que nós temos dentro de nós, de ser amado, querido, de pertencer a algo, pertencer a alguém, nada mais é do que uma fome e um desejo por Deus. Vivemos frustrados e ansiosos, com medo, ou até mesmo sendo arrogantes, por não ter encontrado a satisfação do nosso coração no próprio Deus. Porque vejam, o coração humano é como se fosse uma flecha, que foi soltada por Deus, mas que tem o objetivo de alcançar o próprio Deus. E como a flecha, ela só tem um propósito, alcançar o alvo para o qual ela foi direcionada. Mas sabe o que o pecado faz comigo e com você? Direciona, ele muda a rota daquela seta. Seta que estava direcionada para o alvo, que era o próprio Deus, ele jogou para as coisas criadas. Então, ao invés da gente procurar a Deus, encontrar sentido para a nossa vida, e ter, então, todas as nossas necessidades satisfeitas em Deus, nós buscamos nas coisas criadas satisfação para a nossa vida. Então, a gente acha que vida boa é ter o que comer, o que vestir, e aí você poder se fartar disso. E aí você quer encher o seu celeiro. E aí Jesus condena. Porque você encheu o seu celeiro, aí você constrói um segundo. Por quê? Porque eu tenho que ter mais. E aí, você estava com toda aquela expectativa de se casar. Casou. Aí descobriu que seu marido, sua esposa, não é tudo aquilo que você queria. Aí você quer um novo. Você quer um melhor. Isso quando você, não, vou abrir mão aqui e tal, não vou trair porque acho que isso é errado, mas casamento é uma desgraça. Aí você sonhava tanto com aquela promoção. Nossa, quando eu alcançar aquela promoção, aí vou estar grandão. Aí alcançou. Aí percebe que não é tudo aquilo que você esperava. Que não satisfez. Então, vamos mais, eu quero mais. Não, essa empresa já não me cabe. Sou maior do que isso. Então vai. Aí vai essa busca desenfreada. Aí você tem riquezas, prosperidade. Aí tem uma casa, tem um carro, mas a casa já não serve, tem que ser uma maior, uma melhor. O carro não serve. Não basta o Paliozinho, tem que ter um Corolla. Não, Corolla já não serve, é uma BMW. Não, é Lamborghini. Lamborghini que é o bom. E aí você vai, tentando saciar a sua vida com coisas terrenas, com relacionamentos terrenos, com coisas passageiras, com pão, com peixe, que hoje te satisfaz, mas amanhã você volta a ter fome novamente. Por quê? Porque a nossa fome, ela é infinita. A nossa fome é a fome de Deus, a fome do tamanho de Deus. Só quando então encontramos Jesus Cristo, é que podemos ter as nossas fomes saciadas. E o que o Evangelho nos diz a respeito de Jesus e como ele supre as nossas fomes? A primeira, e a mais essencial das necessidades que o ser humano tem, é de ser reconciliado com Deus. Veja, Deus criou todas as coisas e deu ao homem o poder de usufruir delas, mas também a responsabilidade de cuidar e cultivar essas coisas. Mas o homem se rebela contra Deus, porque Deus dá uma condição para ele, você pode usufruir de tudo, de menos daquela árvore. E o homem, o que ele faz?
come exatamente daquela árvore. Tem tudo, mas resolve comer logo daquela árvore, se rebelando contra o seu Criador. E é posto em uma posição de inimizade, tanto que Deus precisa expulsar ele da presença deles para eles não comer da outra árvore. Então, a necessidade mais básica que o ser humano precisa é de ter o seu relacionamento com Deus restaurado, porque, veja, quando o homem peca, o que acontece? Primeiro ele percebe que tem alguma coisa errada com ele. Fala, não, estou pelado, mas ele estava lá, desde o início. Mas agora aquilo ali envergonha ele. Então, ele já percebe que tem alguma coisa errada com ele. Então, ele resolve cozer umas folhas lá e faz uma roupinha para ele e para a mulher. Aí, o texto bíblico diz que só de ouvir que Deus estava chegando, eles correm. Uai, mas até o capítulo 2, Deus chegou, falou, ó, faz isso, faz aquilo, eu vou mandar os animais se vir, você vem dar o nome para eles, tá? E estava tudo bem. Agora eles têm medo de Deus. Mas não só isso, quando Deus chega e conversa com eles, fala assim, olha, o que rolou? Ah, não. O que você andou aprontando aí? Você comeu da árvore que eu falei que não era para você comer? Aí, aquele cara que tinha visto Eva pela primeira vez e falado assim, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão saiu, ou seja, é uma extensão de quem eu sou, eu me vejo nela. Ele fala assim, ó, o problema é aquela lá que você me deu. Não, ó, e no final o problema é seu, sabe? Porque foi você que me deu ela. Então agora já tem um problema com o outro. E não só isso, quando Deus dá sentenças para o homem, para a mulher, para a serpente, fica evidente que tem um problema agora com a criação. Porque o homem que trabalhava, já existia trabalho, viu, no Éden. Trabalho não é castigo de Deus não, meu irmão. O problema é que o mundo ia cooperar com o trabalho do homem. Agora parece que a criação não quer cooperar não. A maldição que Deus dá a entender que, tipo assim, aquele alimento que a terra ia te ajudar a produzir com facilidade, ela agora vai reter. Você vai precisar tirar com o suor dela. E como então Jesus resolve esse problema do homem? Que começou com a inimizade com Deus. Primeiro, se humilhando. Fazendo o que o homem não quis fazer. Enquanto o homem quis ser igual a Deus, Deus se faz igual ao homem. Se humilhando. Agora eu não lembro se é Efésios ou Colossenses. Diz que ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo e tomou a forma humana. A humilhação de Cristo começa aí. Se esvaziar da sua glória, do ser de Deus, para se tornar um ser humano. Mas não só isso. Ele vive uma vida sem pecado, coisa que eu e você não conseguimos. A gente peca contra Jesus e contra Deus o tempo inteiro, a todo momento. E ele vive uma vida sem pecados. Mas não só isso. Lembra que a quaresma diz respeito ao período de Jesus no deserto? Ele, então, encara todas as necessidades que eu e você encaramos. Então, ele vai para o deserto, jejua durante 40 dias. E, tendo fome, é tentado. E ele vence todas as tentações. E é incrível a resposta que Jesus dá para a primeira tentação dele. Porque o diabo chega. Vai lá, transforma essa pedra em pão. Jesus diz, citando Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem. E Deuteronômio ainda continua. E nos outros evangelhos você vê a resposta completa. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para encurtar, que o nosso tempo já está avançado, a palavra última dada por Deus é o próprio Filho dele, Jesus Cristo, que diz, vinde a mim todos os que estão sobrecarregados e cansados, pois eu vos aliviarei.
Tomai de mim o meu jugo e o meu fardo, que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Jesus, fazendo por mim e por você aquilo que éramos incapazes, Ele dá a mim e a você a oportunidade de nos achegarmos a Deus. E ter o nosso problema, a nossa necessidade inicial suprida. O quê? Nós precisávamos ter paz com Deus. Jesus fez isso por mim e por você. Nos deu paz com Deus. E como você e eu podemos ter acesso a isso? Por meio da fé. Então veja, por que ele é a última palavra de Deus? Porque ele diz o seguinte: pelo meu sacrifício, você pode se achegar a Deus. Basta você crer, você confiar. E confiança aqui não é simplesmente concordar. Eu concordo com Jesus. É a capacidade de você colocar a sua vida em risco por isso que Jesus está falando. O que ele diz em Atos? Que vocês serão as minhas testemunhas. A palavra testemunha dá origem à palavra Marte, que é a ideia de você dar a sua vida a fim de confirmar algo. Ou seja, eu dou a minha vida em função daquilo que foi dito por Jesus. Isso é fé. Fé é Jesus falar, vem, e você vai lá e anda sobre as águas. Por quê? Porque Jesus falou, venha. Porque se Jesus tivesse falado, fica, você teria ficado. Compreendeu isso aqui? Então veja, o que nós aprendemos com esse texto? Que Jesus, sim, se importa com as nossas necessidades. Então, porque Ele se importa com a mim, com a sua necessidade, devemos levar toda e qualquer necessidade nossa ao Senhor Jesus. E o segundo ensinamento que Ele nos dá é que Ele chama cada um de nós a participar desse, vamos dizer assim, acolhimento das necessidades. E aí eu te pergunto, você tem demonstrado confiar a sua vida às palavras de Jesus? Se sim, qual foi a última vez que você atendeu a necessidade de alguém à sua volta? Porque a gente viu que Ele chama os seus discípulos a participarem. E a gente não pode dar desculpa de que não tem recurso. Difícil, né? Mas veja, tudo isso, e até mesmo o ato de se envolver com a necessidade do outro, é para testemunhar de que Jesus Cristo veio e veio para nos dar uma vida que vai para além dessa daqui, uma vida eterna. E aí eu queria que vocês se colocassem de pé.